Será que a gente só pode ter um mentor espiritual? Será que os nossos mentores já encarnaram aqui nessa Terra? Será que você só pode ter o guia da sua religião específica? Se você tem essas dúvidas, vem com a gente no vídeo de hoje que a gente vai responder. Olá, fractais! Estamos aqui hoje para responder as melhores e as mais frequentes perguntas que são feitas com relação aos guias e mentores espirituais para a gente aqui, tá? Respondendo a primeira pergunta. Os nossos guias, eles já encarnaram aqui na Terra? São pessoas que morreram e estão vagando por aí, espíritos? Vamos responder essa pergunta. Então, sim E não. e não. Existem os espíritos, sim, que já encarnaram aqui nessa Terra e conseguiram. Porque hoje a gente não vai falar sobre energias negativas, então não vamos focar nesse lado. Vamos falar só sobre as pessoas que já morreram e se tornaram guias e mentores, tá? Então, existe um plano encarnatório, né? Você tem um propósito quando você encarna aqui nessa Terra. E você pode cumprir esse propósito em apenas uma vida ou em várias vidas. Quando você consegue cumprir esse propósito e que você desencarna, você se torna um ser mais ascensionado, porque você conseguiu evoluir uma etapa, né? Que era você cumprir o seu propósito encarnatório, não importa quantas vidas você precisou levar. Então, ao atingir esse nível, você pode ser chamado de guia, mentor espiritual, um ser ascensionado, porque você se torna mais evoluído e com mais, de certa forma, uma luz, mais uma energia mais, um padrão vibratório mais alto, que você consegue estar ajudando agora as pessoas que já estão aqui passando pelo mesmo processo, ali tentando evoluir e chegar no mesmo nível. Nem sempre depois de desencarnar, você vai encarnar novamente. Muitas vezes, lá no plano espiritual, gente, tem escolas, tem Hospitais. toda uma estrutura para que você também aprenda, para que você continue evoluindo. E alguns espíritos, eles não precisam encarnar novamente. Seja pela vida que eles viveram, seja pelo que eles cumpriram enquanto estavam vivos, seja também às vezes, por exemplo, pelo sofrimento. A gente tem um exemplo dos pretos velhos. Eles passaram pela escravidão e não precisaram encarnar novamente. Não são todos, não foram todos. Nem todo mundo que viveu uma vida na qual passou pela escravidão foi para o plano espiritual, evoluiu e virou um mentor. Mas existem vários que lá no plano espiritual continuaram a trajetória, continuaram a caminhada de evolução sem precisar encarnar novamente, até que chegam num ponto onde eles conseguem ajudar os outros, onde eles conseguem ser mentores espirituais também. E acontece também de, às vezes, o guia que já desencarnou, em algum momento ainda precise encarnar, mas às vezes com outro propósito de ajudar. Vem com a missão mesmo de ajudar outras pessoas ali a estarem evoluindo. Então, Não necessariamente também todos os nossos mentores encarnaram. A gente tem alguns seres que não precisaram encarnar, não precisaram viver essa experiência de terceira dimensão. Como, por exemplo, vários seres interestelares que não precisaram encarnar, estão em vibração de quinta dimensão e simplesmente vieram aqui ajudar a gente. Então, a gente não tem necessariamente só mentores que já encarnaram. A segunda pergunta é: só posso ter guia da religião que eu frequento, se você frequentar alguma? Você pode ter tanto guia, minha gente. Tanto. A gente mesmo, a gente ainda tem guia que a gente nem sabe ainda. A gente já foi avisada que vai chegar, mas a gente não sabe nem quem é. Geralmente quando você segue uma religião, é porque você precisa daquela religião para, de alguma forma, você conseguir se aproximar de Deus. Só que não necessariamente você vai ter guias que pertencem à linha de trabalho somente daquela religião. Então, por exemplo, você frequenta o centro espírita. Não necessariamente o seu mentor ou sua mentora vai ser do centro espírita, né? Não necessariamente vai ser um mentor espírita que siga a linha do espiritismo. Você vai ter, provavelmente. Mas não somente isso. Você pode ter uma bruxa. Você pode ter um Exu, um caboclo. Feiticeiro, Um ser interestelar, um extraterrestre. alienígena. Pois é.
Então, gente, vocês podem ter muitos mentores, independente necessariamente da religião da qual vocês frequentam. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque a sua alma não pertence àquela religião. Isso. Basicamente, a religião faz parte da sua trajetória nessa encarnação, fora nas outras. Você não sabe o que você estava fazendo. E a espiritualidade, ela não tem caixinhas. A gente coloca em caixinhas para facilitar a compreensão, porque é um mundo muito gigante, vasto. E nem tudo a gente vai entender. Então, para facilitar, muito conhecimento é colocado dentro de algumas religiões, até porque um mentor se apresentou para aquela pessoa e aí aquela pessoa começou aquele movimento, aí ele fundou aquela religião. E aí também fica mais fácil até para a espiritualidade conseguir se comunicar, porque a espiritualidade gosta de previsibilidade. Então, se você tem uma religião que tem ali uma previsibilidade de alguns conhecimentos já, e como ele já pode se apresentar naquela religião, o horário, as pessoas, já facilita a não resistência. A não resistência, exatamente. Se você tiver afinidade com outras energias, com outras roupagens também, que o guia pode se apresentar também de diferentes formas para você. Inclusive, um único guia pode se apresentar de várias roupagens. Né? Porque vai depender ali da energia, da egrégora, enfim. E a terceira pergunta a gente já respondeu. Mas, antes da pergunta, mas vamos falar um pouquinho mais. Você pode ter mais de um mentor? Será? Bom, até onde a gente sabe, não tem limites. Pois é. Tem gente que pergunta também, quantos mentores uma pessoa pode ter? Gente, aí, o quanto você estiver disposto a evoluir. O quanto você... exatamente, o quanto você for ganhando experiência. Se você não assistiu o vídeo de quem são os mentores e como eles escolhem a gente, vai estar aqui em algum lugar desse topo desse vídeo. E vá lá assistir. Por quê? Porque lá a gente explica justamente isso. Você não tem um mentor só. Porque eles vão se aproximar de você ao longo da sua vida de acordo com várias questões. Familiares, comportamentais, missão de vida, aprendizado. Então, assim, você não vai ter só um mentor. Porém, você geralmente tem 1 ou 2 mentores que te acompanham desde o seu nascimento até a sua morte. Esses são mentores que eles estão de fato mais próximos e eles estão aqui para te acompanhar mesmo durante toda a sua trajetória. Mas não são todos os seus mentores que vão ficar com você para sempre, o tempo inteiro, porque eles também têm o que fazer lá no plano espiritual. Tem que ajudar mais gente também, né? Pois é. Sempre vão ter também os preferidos, né? Digamos assim, os mais... Você tem mais afinidade. Isso, que você tem mais afinidade, né? O que você consegue ter uma conexão muito mais próxima ali, né? Diária, enfim. Afinidade energética. Afinidade energética, é isso. Se você gostou do Perguntas Fractais de hoje, aproveita, meu amor, e coloca suas perguntas aqui embaixo. Pergunte mais. Pergunte mais, porque esses vídeos aqui, eles foram inspirados justamente, essas perguntas, no que as nossas clientes trazem pra gente em terapia. Então, muita gente vem com essas dúvidas sobre mentor espiritual, sobre guia espiritual, quantos eu tenho, perere, parará, tudo isso que a gente falou. No nosso próximo vídeo, nós vamos contar um pouquinho sobre nossa experiência, como nós nos conectamos com os nossos mentores e como você pode se conectar também com os seus. Fofoca das fractais! No nosso outro bloco. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui embaixo. Se tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, coloca aqui que a gente vai responder. Isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E sejam muito bem-vindos à nossa família de fractais. Fiquei parada que eu esqueci qual é a outra pergunta. Olha aí. No vídeo de hoje, aí você estava esperando eu falar Clareza Espiritual, eu falei, nós fizemos um compilado do... Pois então.